Uma boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu quero, neste momento, convidar você a abrir o seu coração para adorar o Senhor, para buscar a presença de Deus nessa noite de hoje. Mesmo você estando em casa, aí onde você está, mas que você possa estar em espírito e em verdade, com o seu coração voltado para o Senhor. Quero ler um texto bíblico, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, e para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. E nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Amém? O Senhor nos abençoou. O Senhor, meus queridos, está conosco. Ele nos adotou. E nós não estamos mais perdidos nas trevas, porque o Senhor caminha conosco. Amém? Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, para nós orarmos a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Pai querido, amado, nós estamos diante de Ti para colocar nossas vidas nas Tuas mãos. Nós, ó Pai, queremos consagrar ao Senhor agora esse culto. Ó Pai, consagrar agora os nossos lares ao Senhor, pedindo ao Senhor, ó Pai, que venha falar conosco, ouvir, ó Pai, a nossa oração, o nosso clamor, que possamos, ó Deus querido, sentir a Tua presença, que seja real e verdadeira, que os nossos corações estejam voltados para Ti nesse momento. Queremos, ó Deus querido, ser abençoado por Ti. Ó Pai, fale conosco, não nos abandona, não nos deixe, ó Pai, a nossas próprias sortes, mas como nesse texto bíblico, nos abençoe, ó Pai, com todas as bênçãos celestiais que podem ser derramadas sobre as nossas vidas. Senhor, guie os nossos passos, nos livra, ó Pai querido, de todo o mal, e ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas fiéis a Ti, ó Pai. Pois é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Salvador. Amém e amém. Então vamos adorar o Senhor nesse momento, agradecer a esse Deus que vive e reina e governa este universo. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida todo ser quero lhe consagrar. Ao seu lado vou
vou viver, ao seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou do seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Eu sou da amada igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Neste momento, vamos fazer então nosso momento de oração, onde estarei orando, fazendo a oração pelos pedidos já feitos, mas antes quero deixar aqui um versículo que se encontra no livro de Tiago, capítulo 5, o verso 16, que diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, E é com esse versículo que eu quero aqui fazer esse momento de oração, Tanto com os irmãos como aqueles que estiverem a assistir, No nosso canal no YouTube, esse momento onde a gente conversa com Deus. Então, nós vamos fazer agora, eu vou ler aqui os pedidos de orações já feitos pelos irmãos, que é o seguinte: nós vamos orar hoje pelos enfermos, que é Irene, Marineide, Netinho, Nelson, Nego e Mirinha, Zilda, Chico e Marinha, Jacira, Alzemar, Leide Vânia e Zedequias. Vamos orar também pela saúde do pai e padrasto, do pastor Cláudio. Vamos orar também pelo filho do irmão Mário, que é o netinho do diácono Júnior e da diaconisa Tica, e é meu sobrinho também. Vamos orar também pela família de Ilka, orar pela Jennifer, que é uma bebezinha de 6 meses, que talvez vá precisar de cirurgia, que a sua mãe é a Kaline, amiga de Janiele, da irmã Janiele. Vamos orar também pelos esposos e esposas, filhos e netos afastados da igreja. E também vamos fazer uma oração pela cura do Covid-19, onde os casos de pessoas continuam na nossa cidade, Continuam a aparecer na nossa cidade, então vamos fazer essa oração. Vamos orar também pelos membros da igreja e também pela campanha de missões, tanto nacionais quanto estaduais. Vamos estar orando também pelos missionários e também pelos seus familiares, não é isso? Então, aqui também quero deixar meu pedido de oração, onde eu quero estar pedindo para que orem, por nossa igreja, por nossa congregação aqui da comunidade de Trapiá, para que possa voltar a despertar novamente a chama da adoração aqui entre os irmãos, A gente está voltando com um culto ainda muito remotamente, com muita dificuldade, e nós vamos estar, vou estar pedindo oração também aos irmãos, por nossos irmãos e nossa comunidade, ok? Então vamos agora nos elevarmos espiritualmente, fechar nossos olhos, curvar nossas cabeças e pensar nesse momento, nos elevarmos espiritualmente a Deus. Então vamos fechar nossos olhos nesse momento e vamos conversar com o Senhor nosso Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Pai celestial,
Quero aqui, Deus, agradecer pela oportunidade e pelo momento, Senhor Jesus, onde nós possamos, nesse momento, estar entrando na casa, meu Deus, das famílias, e juntamente com eles, meu Pai, estarmos orando a Ti, Pai, buscando o Teu nome, Deus. Então, louvado seja o Teu nome, Pai, bendito sejas Tu, Senhor, neste momento, Pai. Quero aqui, Deus, entregar em Tuas mãos, meu Deus, os pedidos feitos, os pedidos de oração feitos, Pai, como o pedido pelos enfermos, meu Pai. Que o Senhor venha ter com cada um já mencionado, Senhor Jesus, cada uma das pessoas aqui citadas, Pai. Para que o Senhor venha restaurar suas vidas, meu Pai, restaurar sua saúde, Senhor, para a honra e sua glória, Pai. Quero lhe pedir também, Senhor Jesus, pelo padrasto e também pelo pai, do pastor Cláudio. Quero lhe pedir, Senhor Jesus, por sua família, pela obra, pelo trabalho que ele tem feito, meu Deus, na nossa igreja. Pai amado, quero lhe pedir, Senhor Jesus, pela família de Ilka, assim também quero lhe pedir pela bebezinha, que está precisando, Senhor Jesus, da tua intervenção, Pai, na vida dela, Pai. Que o Senhor venha, Deus, restaurar a vida e a saúde desta criança, meu Pai. Assim como o Senhor venha habitar, Senhor, na família de Ilka, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, trazer bênçãos para ela, Senhor. Bênçãos para a vida dela. Não só para ela, Deus, mas eu também te peço por toda a nossa congregação, por toda a nossa igreja, cada uma das famílias, meu Deus. Que o Senhor venha, Pai, trazer o renovo espiritual, meu Deus. Ó, Senhor Jesus, quero lhe pedir, Pai, pelo trabalho missionário, Senhor Jesus. Quero lhe pedir, Senhor Jesus, especial, pois sei que o desafio é grande, Senhor Jesus, e que a campanha de missões, Senhor, venha a ser bênção, meu Pai, na vida de cada um desses missionários, e que esses missionários venham a ser bênção na vida de outras pessoas, Pai. Pai, eu quero lhe pedir também, Senhor Jesus, para que o Senhor venha intervir, Pai, contra este vírus, meu Pai, que ainda prevalece, meu Pai, nas nossas cidades, nas nossas comunidades, Pai. Que o Senhor venha proteger-nos, Senhor Jesus, que venha nos livrar desse mal, Pai. Que só Tu, Deus, pode proteger, restaurar e nos dar, meu Deus, a segurança, a base necessária, meu Pai, para viver. Quero aqui te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. E assim eu deixo essa oração e agradeço a todos em nome de Jesus. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. E lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par. Eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai.
grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte e dor a cruz levar, com as graças e seu poder, quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel ao Deus serei e ao mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Louvado seja Deus. Aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia, meus queridos irmãos e amigos, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28. Para a nossa meditação da palavra do Senhor, nesta noite, aquilo que Deus quer falar conosco. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28 até o verso 36, que diz assim a palavra do Senhor. Cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E os 2 homens que falavam com ele, a saber, Moisés e Elias, estes apareceram em glória e falavam da partida dele, que estava para acontecer em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele haviam sido vencidos pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes se afastavam dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Enquanto ele ainda estava falando, veio uma nuvem que os encobriu. E ao entrarem na nuvem, ficaram com muito medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois que se ouviu a voz, Jesus ficou sozinho e eles se calaram. E durante aqueles dias não contaram a ninguém nada do que viram. Amém. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, queremos, ó Deus querido, neste momento ouvir agora a Tua voz, que o Senhor, Pai, possa falar conosco.
que eu possa ser esse instrumento vivo agora nas tuas mãos, e que o Espírito Santo possa tocar no coração dos meus irmãos que estão nos acompanhando. Que, ó Pai querido, nós possamos ser tocados por Ti, ó Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema, meus queridos, que eu quero compartilhar com vocês é a glória revelada. Esse aqui é um dos textos mais impressionantes que nós temos na Escritura, porque ele acontece logo depois da conclusão do relato ao qual Pedro teve diante do Senhor. Jesus havia perguntado para os seus discípulos de quem eles pensavam que Jesus era. E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Quer dizer, Pedro vai dizer: tu és o Messias, em hebraico, que significa o Salvador. Em grego é o Cristo, que significa o Salvador, aquele que veio para poder restaurar a vida, aquele que veio para nos trazer esperança, o Filho de Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E podemos, então, agora ver que Jesus, depois de 8 dias dessa palavra de revelação de Pedro, Jesus agora vai pegar os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e vai reunir eles para subir ao monte para orar ao Senhor, para estarem junto com Deus. E diante desse momento de oração, diante desse momento de busca, desse momento único, será revelado algo para eles. E isso que será revelado, eu quero estudar com você nesta noite, porque o Senhor quer falar conosco. Como o Senhor falou naquele dia, Deus também quer falar conosco no dia de hoje. E nós podemos aqui encontrar as faces da glória revelada para nós neste dia de hoje. E a primeira dela é a glória do reino. Meus queridos, esse encontro aqui de Pedro, Tiago e João, e Jesus ali naquela montanha, naquele monte, foi algo muito importante para aquele discípulo. Porque havia uma profecia que Jesus havia dito para eles. Olha comigo no verso 27 desse mesmo capítulo de Evangelho de Lucas, capítulo 9. Em verdade, vos digo que alguns dos que estão aqui, de modo algum provarão a morte, até que veja o reino de Deus. Jesus havia feito uma profecia para aqueles seus discípulos, que alguns daqueles discípulos não iriam morrer até que visse a glória do reino de Deus, o reino de Deus sendo manifestado, o reino de Deus presente entre nós. E por isso que aqueles 3 discípulos que subiram ao monte puderam agora ver com seus próprios olhos o reino de Deus. Agora o Filho de Deus, o reino de Deus, e eles que são súditos agora desse reino, vê esse reino manifestado ali naquele monte. E foi algo tão impressionante, tão marcante para aqueles 3 discípulos, que Pedro, na sua carta de 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 15 até o versículo 21, ele vai afirmar isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em carta de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 15, eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura, que diz assim: mas procurarei esforçar-me, para que depois da minha partida também tenhais lembrança dessas coisas em toda ocasião. Porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vós fizeste conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida: este é o meu filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atento a ela,
como a uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para você que você pode confiar, pois a glória do reino se manifesta em nosso meio. Amém? Porque a profecia ela se cumpre. A glória do reino, meus queridos, está entre nós. Nós fazemos parte agora desse novo reino. E essa profecia, ao qual Jesus havia falado para aquele discípulo, não era uma profecia humana, mas era sim uma profecia do Espírito. Uma profecia a qual Jesus havia revelado para aqueles homens. E ele se cumpre quando eles subiram até o monte e ali puderam então contemplar o reino do Senhor. Que coisa maravilhosa. E o reino de Deus, meus queridos, é o domínio espiritual que o Criador exerce sobre o universo e sobre toda a carne sujeita à sua vontade. E nós, quando cremos em Cristo Jesus, pela experiência desse novo nascimento, somos agora inseridos nesse novo reino, nesse reino glorioso que veio até nós. Coisa maravilhosa é que quando você aceita Jesus Cristo, que quando você abre o seu coração para Jesus entrar, você agora é uma nova criatura, e você nasce de novo, e você agora passa a ser inserido nesse reino. E lá em João capítulo 3, no versículo 5, Jesus diz logo isso. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que eu quero dizer para você participar das bem-aventuranças, das promessas, da aliança que Deus destinou para todos os seus súditos dos seus reinos, é que você precisa nascer de novo. Você precisa ser uma nova criatura. Se você não nascer de novo, se você não for uma nova criatura, você não pode participar desse reino. Você não pode entrar nesse reino e nem receber as promessas espirituais que Deus destinou para os seus súditos. E é uma promessa de Jesus. Jesus, ele vai prometer, lá em Mateus capítulo 24, no versículo 35, que passará o céu e a terra, mas as palavras dele jamais passarão. É de cima disso que nós precisamos crer. Que nós somos agora súditos de um novo reino. E que esse reino, meus queridos, venha até nós. Esse reino se manifesta para que esses súditos desse reino possam agora ir e levar a palavra do Senhor. Mas nós temos aqui também a glória da oração. A face, meus queridos, e as roupas de Jesus agora são mudados. A aparência de Jesus muda diante dessa glória. Durante esse momento que Jesus está tendo a oração. Sabe o que acontece quando nós oramos? O céu se abre. E Deus derrama então a sua graça, o seu poder. Deus derrama, toda a sua graça sobre nós. Isso é algo maravilhoso. É que cada um pode, em certo momento, então experimentar esse sabor da transfiguração na tenda da oração, quando nós estamos orando ao Senhor. É que nós, meus queridos, estamos diante de um Deus todo-poderoso, de um Deus que vive e reina para todo sempre. Mas vejam, meus queridos, que há um contraste aqui. Enquanto Jesus está orando, enquanto Jesus está buscando, a face de Jesus está mudando, as roupas de Jesus estão mudando, mas os convidados especiais para experimentar essa mesma experiência que Jesus está tendo, eles foram dormir. Olha que o texto está nos dizendo que em vez deles estarem ali, contemplando aquele momento maravilhoso, eles dormiram. E é interessante porque eles só acordaram no final. Olha só, no versículo 32. E Pedro e o que estava com ele
haviam sido vencidos pelo sono. Olha, eles foram derrotados. O texto diz aqui que foram vencidos pelo sono. Quer dizer, o sono estava mais forte do que eles. E eles conseguem então perder toda a bênção. E sabe quanto eles perderam? Porque eles só conseguiram acordar no final, no amém. E aí eu fico pensando, né? Às vezes até brinco. Quando a pessoa chega no final, às vezes o culto fala, chegou no amém. Né? Tem pessoas que chegam assim no final, perderam toda a bênção. Perderam tudo que havia acontecido. E quantas pessoas têm perdido as bênçãos porque têm dormido, porque têm sido derrotado pelo sono. Sabe quando convidam você para participar de uma reunião de oração e você prefere dormir, porque você vê que o cansaço está forte demais, e perde então a bênção, perde de ver a glória do Senhor sendo manifestada diante dos seus próprios olhos. Algumas traduções vão dizer que estavam com seus olhos carregados, mas aqui na minha está dizendo que eles foram vencidos. Está dizendo, olha, eles não conseguiram manter os seus olhos abertos, porque os seus olhos estavam carregados demais, então foram vencidos, eles foram derrotados. E quantas pessoas têm sido derrotadas, têm sido vencidas, seja pelo sono, seja pelo trabalho, seja pela família, seja pela televisão, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, ou qualquer outras ocupações que em vez de estar orando e tem sido vencido pelas coisas desse mundo. Essas pessoas têm sido derrotadas, estão sendo distraídas, estão te perdendo o seu foco. E esses discípulos de Jesus haviam sido derrotados, porque eles não conseguiram ver a glória do Senhor, e quando eles acordam, já acordam no final. Por isso, meus queridos, que nós temos muitos crentes nas nossas igrejas, que são fracos espiritualmente, que não crescem, que não se desenvolvem, são crentes medíocres espirituais. Quando a gente vai falar de coisas celestiais, acham chato, não tem uma conversa santa, não consegue entender nada sobre o reino de Deus, porque são pessoas que estão dormindo, são pessoas que foram vencidas pelo sono, são pessoas que não conseguem ter uma vida de oração, não conseguem conversar com Deus, não conseguem ver a glória de Deus, não conseguem nem ver o que Deus está fazendo nesses dias de hoje diante dessas pandemias. Você consegue ver o que Deus está fazendo diante dessa pandemia? Tem alguns que dizem, não, essa pandemia é do diabo. Eu não vejo assim. Eu vejo o poder de Deus agindo poderosamente. Eu vejo Deus levantando servos, homens e mulheres, proclamando a palavra do Senhor dia e noite. Mas aqueles que estão dormindo, não conseguem ver, não conseguem experimentar a glória do Senhor, porque estão dormindo, não conseguem ter uma vida de oração, e acham a oração chata, por isso que às vezes não participam. Esses discípulos de Jesus aqui, eles foram vencidos. Eu quero perguntar a você, será que você tem sido vencido? Será que você tem sido derrotado na oração? Como é que anda a sua vida de oração? Mas esse texto também nos revela uma outra glória, a glória da missão. Moisés e Elias eram mensageiros que estavam trazendo um ânimo para Jesus. Um ânimo vindo do próprio céu. E que agora havia falado ali para Jesus, para que Jesus pudesse cumprir com a missão dele. Indo até o final. Por isso que não há glória sem sofrimento.
e nem coroa sem cruz. Vou repetir, por isso que não há glória sem sofrimento, e nem coroa sem cruz. E a conversa que Moisés, o grande legislador do Antigo Testamento, e Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, era sobre a partida de Jesus. Olha comigo no versículo 31, que diz: e estes apareceram em glória, e falavam da partida dele, e que estavam para acontecer em Jerusalém. Podemos aqui observar que Moisés havia libertado o povo. Essa libertação ficou conhecida como Êxodo. E agora Cristo iria libertar-nos dos nossos pecados, porque Jesus iria morrer pelo seu pecado e pelo meu pecado. Jesus iria libertar a humanidade daquilo que nós estávamos condenados. E Jesus deveria então morrer numa cruz. E Moisés estava ali para dizer justamente isso para Cristo. Moisés aqui representa a lei, e onde Cristo cumpriu toda a lei judaica. Elias, ele vai representar aqui a profecia. E Jesus era esse cumprimento dessa profecia, porque alguém deveria morrer na cruz, alguém tinha que pagar o preço pelos nossos pecados. Esse verbo encarnado, ao qual nós esperávamos. Eles estavam ali para consolar Jesus, confortar Jesus e dizer para Jesus cumprir o seu propósito. Era um momento, meus queridos, maravilhoso. Moisés, Elias e Jesus. Mas Pedro, Tiago e João, esses convidados especiais que estavam ali para orar junto com Jesus, para buscar a face de Deus junto com Jesus, mas haviam sido derrotados pelo sono. E eles acordam e ficam admirados com a visão que eles estão tendo, dessa glória revelada. E eles têm então a ideia, e Pedro tem a ideia: olha, vamos construir uma tenda, vamos ficar aqui, porque nós vamos embora, porque nós estamos aqui com Moisés, que é a lei, nós estamos aqui com Elias, que é o profetas, e nós estamos com Jesus, que é o cumprimento da lei e da profecia, agora se une. Para que nós vamos embora? Vamos construir 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus. Vamos ficar aqui, porque aqui é bom demais. É bom estarmos aqui. Tem até aquele louvor, né? Bom estarmos aqui louvando a Deus. Conhece esse louvor? Mas a tenda ao qual Pedro está sugerindo, ela pode ter um significado de rejeição da cruz. E Jesus deveria cumprir com a missão dele, porque a glória para Jesus era cumprir com a sua missão. Eles precisavam descer o mais profundo vale, não ficar naquele monte, encontrar com outros discípulos. E quando eles encontram com outros discípulos, eles vão ver um pai desesperado com seu filho endemoniado. A missão de Jesus é de libertar o povo. Não é ficar naquele lugar maravilhoso, onde a glória estava sendo revelada, onde estava Moisés, onde estava Elias, onde estava Jesus. A lei, a profecia e Jesus, esse cumprimento dessas duas coisas. Mas Jesus deveria continuar sua jornada até a cruz, e era necessário o sofrimento, a humilhação, a rejeição e a morte. E o texto diz que Pedro não sabia então o que ele estava falando, porque Pedro havia dormido durante toda aquela reunião. Pedro, quando acorda, ele vê então aquilo, ele perde praticamente todo o culto, toda aquela reunião. E quando ele acorda,
acorda, ele não sabe qual é a missão de Jesus, ele não consegue entender qual era a missão de Jesus. Ele dá essa ideia, uma ideia que não era uma boa ideia, porque significava que Jesus não deveria então morrer na cruz. Sabe quando nós estamos dormindo na nossa missão, quando nós estamos longe daquilo que o Senhor colocou para nós, nós fugimos do propósito do Senhor. Estamos longe, muitas vezes até nós estamos pensando, nós estamos fazendo uma coisa boa, algo que está agradando o coração de Deus, e poderia até Pedro dizer, não, aqui nós estamos agradando a Deus, nós podemos aqui fazer um culto, fazendo tenda, ficando aqui, esse momento maravilhoso, olha, está Jesus, o Messias, está aqui Moisés, que é a lei, está aqui Elias, que é o profeta, olha que culto maravilhoso, culto bom. Mas Jesus sabia que ficando ali, ele não poderia cumprir com a missão dele. Meus queridos irmãos e amigos, nós não somos chamados para ficar isolados. Tem alguns crentes que pensam, olha, nós vamos ficar isolados porque nós somos santos demais. Nós somos pessoas que não podemos nos misturar com os outros. Não podemos andar com os pecadores. Quando nós pensamos assim, meus queridos, nós não estamos cumprindo com a nossa missão. A nossa missão é andar com as pessoas, é andar com o outro, é estar com outras pessoas. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para uma missão, para levar a palavra do Senhor aos perdidos. Não é bom nós estarmos aqui se nós não irmos. Se nós não formos desafiados a levar luz, a ser sal. Não é bom, meus queridos, nós apenas nos reunirmos só por nos reunirmos. Se nós não entendemos qual é a nossa missão. Por isso que eu gosto muito desse texto, principalmente dessa passagem. Porque esse texto me chama a atenção, diz, olha, é bom nós estarmos aqui sim, ver a glória do Senhor, ver o céu aberto. Ver, meus queridos, Moisés, Elias, Jesus, é bom sim, mas se nós não formos, nada disso adianta. Nós estamos nesse mundo, meus queridos, porque nesse mundo existem aflições, tribulações. Jesus, quando desce daquele monte, ele encontra um pai aflito. Jesus, quando desce daquele monte, ele encontra uma criança ali processa por aquele demônio, sendo atormentada por aquele demônio, e Jesus liberta aquela criança, porque Jesus entende que a missão dele é justamente essa, de libertar. E essa missão de libertar, essa missão de transformar a vida, essa missão de levar esperança até os próximos, essa missão ele deixou para os seus discípulos. E nós precisamos entender que nós somos chamados para cumprir com essa missão. A glória revelada da missão é quando nós vamos. Se a gente não for, meus queridos, nós não estamos cumprindo com a missão. Mas a glória revelada aqui, nós podemos também entender que é uma submissão. Pedro, ao perceber que estava atrasado, porque dormiu durante todo o culto, não conseguiu participar da reunião, e quando acorda, a reunião já está no final, ele já está pegando um amém. Ele interrompe ali aquela reunião, e ele diz, olha, nós vamos fazer 3 tendas, não vamos descer, nós vamos continuar aqui. Vamos continuar louvando, vamos continuar engrandecendo o nome do Senhor. E o texto bíblico, olha comigo, no versículo 32, Pedro e o que estava com ele haviam sido vencidos pelo sono. Despertando, porém, viram a glória e os 2 homens que estavam com ele. Versículo 33. E quando esses se afastavam dele, Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E olha o finalzinho desse texto, no versículo 33. Mas sem saber
o que dizia. Olha, Pedro havia perdido toda a reunião. Pedro havia perdido todo aquele encontro. E quando ele acorda, ele não está ligado no culto. Ele está, na verdade, desligado, porque ele perdeu tudo. Ele não soube nem o que estava acontecendo ali. E quando ele abriu a boca para falar, ele abriu a boca para falar besteira. Porque ele não estava conectado. Ele não estava ligado para o que estava acontecendo ali. Do que tinha sido falado durante aquela reunião. E a visão de Pedro é uma visão limitada. Porque ele havia dormido. Por isso ele não conseguia enxergar. E quando Pedro está falando essa besteira, vem então uma nuvem e cobre eles. E vem a voz do Todo-Poderoso Deus que diz: olha, este é o meu filho eleito. A ele ouvi. É como se Deus virasse para Pedro e falasse: Pedro, para de falar porque você não sabe o que está falando. O próprio Deus chamando a atenção de Pedro, dizendo: Pedro, para de tentar ensinar ao Senhor da glória o que é glória. Porque é hora dele submeter. É hora dele negar todo o seu eu e se entregar agora pela humanidade. É ele subir numa cruz. Então, Pedro, preste atenção, porque a ele você deve ouvir. E é interessante porque esses discípulos, depois eles vão entender essa glória da submissão, ao qual cada um deles também vão morrer em prol da cruz, em prol do evangelho, em prol de uma esperança, ao qual Tiago ele vai ser o primeiro apóstolo a morrer. Pedro, né, que nega Cristo 3 vezes, e depois vai morrer numa cruz de cabeça para baixo, que vai dizer que não é digno de morrer como Jesus. E João, que vai ser o último apóstolo, que vai ser perseguido e vai morrer então na ilha de Patmos, possivelmente de velhice. E a verdadeira glória do servo do Senhor é que precisa se submeter, precisa entender que nós temos uma missão aqui na terra, é dizer que ele cresça e que eu diminua. E eu quero perguntar a você, será que você é um servo que se submete à missão do seu Senhor? Será que você está levando a sua cruz? Será que você não está abrindo a sua boca para falar apenas besteira, porque você tem perdido toda a reunião espiritual? Porque você não tem conseguido entender quais são os desígnios de Deus para a sua igreja, para este momento, para esta geração? Nós precisamos, meus queridos, nos colocar diante do Senhor. Nós precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Esse texto nos chama a atenção, porque Deus vira para Pedro e fala: Pedro, pare de falar, mas agora ouve Jesus. E quando Pedro parou para ouvir Jesus, Jesus disse: é hora de a gente descer, porque a nossa missão não está aqui em cima, a nossa missão está lá embaixo. E lá embaixo, quem está? O povo, as pessoas. A nossa missão, meus queridos, não está em nós nos isolarmos socialmente das outras, mas a nossa missão está em levar a palavra de salvação. A nossa missão está em orar com as pessoas e perguntar: olha, você aceita uma oração? Eu quero perguntar a você, durante essa pandemia, como é que você tem abençoado a vida das outras pessoas? Eu quero desafiar você a orar pelas outras pessoas. Liga para elas. Ore com elas. Liga pelo WhatsApp, fala: fulano, olha,
Eu fui desafiado pelo meu pastor. Eu quero orar contigo essa semana. Você aceita esse momento de oração? Você aceita agora estar contigo, orando, intercedendo a Deus pela sua vida? Meus queridos, nós precisamos ser bênção na vida dos outros. Nós temos, meus queridos, que calar a nossa boca e parar de falar besteira e abrir a nossa boca para abençoar os outros. Nós somos chamados para uma missão. A glória do Senhor é revelada em nós para que nós possamos ir até elas. Eu quero concluir a mensagem desta noite dizendo que a glória de Deus quer se derramar sobre nós. Mas para isso precisamos tomar posse de cada uma dessas facetas dessa glória do Senhor. A glória do reino, na fé e no cumprimento das profecias. Quando nós nascemos de novo, aceitando Jesus Cristo, passamos agora a ser súdito de um novo reino. A glória da oração é deixando o sono e nos despertando para um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nós, meus queridos, ver os céus abertos e a glória do Senhor vindo até nós, até o nosso encontro. Ela sendo derramada através das nossas orações, porque quando nós oramos, a terra treme e o céu se abre. E a glória da missão é a nossa glória que está no cumprimento da nossa missão. Por isso precisamos descer ao fundo dos vales, pois ali estão as pessoas desesperadas, as pessoas sem esperança, as pessoas precisando ouvir uma palavra para que possa encontrar a salvação. E a glória da submissão, que nós devemos ouvir o nosso Senhor. Nós precisamos, meus queridos, parar de tentar ensinar a Jesus o que ele precisa fazer. Porque quando nós fazemos isso, nós somos tolos. O próprio Pai, Deus, o Todo-Poderoso, disse: a Ele ouvir. Eu quero perguntar a você, será que você tem ouvido a voz do Senhor? Será que você tem ouvido o que o Senhor tem dito para nós nesse período dessa pandemia? O que Deus tem manifestado na sua vida? Como que você tem sido bênção na vida do outro? Será que você tem parado realmente para ouvir o Senhor? Ou não? Como que anda a sua vida espiritual? Quero convidar você agora neste momento a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai de amor, Pai eterno, Pai todo-poderoso, eu quero, ó Pai, agradecer a Ti por essa mensagem. Agradecer ao Senhor, ó Pai, por poder, ó Pai, compartilhar com meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E quero Te pedir, ó Pai, que esta mensagem venha tocar nesses corações. Que possamos, ó Deus querido, manifestar Tua glória, ó Pai, nesta terra. Porque, ó Pai querido, nós somos agora súditos de um novo reino. Desse reino, ó Pai, que veio até o nosso encontro. O cumprimento, ó Pai, das profecias foi cumprido em Jesus Cristo. E nós cremos que Jesus é o Senhor. E com isso, ó Pai, nós nascemos de novo e somos agora, ó Pai, insertados na Tua, ó Pai, reino, no Teu reino, Senhor. E com isso, ó Deus querido, nós somos agora, ó Pai, súditos e devemos Te servir. Nós temos, ó Deus querido, uma missão, ó Pai, aqui nesta terra. É de levar a palavra, é de consolar. É, ó Pai querido, de fazer com que outras pessoas possam conhecer a Ti. E entregamos, ó Deus querido, nas Tuas mãos, ó Pai. Nos ajude, ó Pai querido, a ter também uma vida de oração, a buscar mais a Ti, ó Pai. A não, ó Pai querido, ficarmos dormindo, perdendo, ó Pai, a bênção, perdendo, ó Pai, aquilo que muitas vezes, Senhor, nós, por estarmos com a nossa visão limitada, perdemos a bênção. Nós queremos, ó Pai querido, nos submeter ao Senhor. Então, ó Pai, nos usa. E fale, ó Pai querido, cada vez mais e mais conosco. Em nome de Jesus Salvador.
Amém e amém. Meus queridos, eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida. Que o Senhor esteja te abençoando, que o Senhor esteja contigo, que o Senhor guie sempre os seus passos. Eu quero aqui avisar que o nosso culto de sábado ele foi transferido para domingo, nosso culto jovem. Então você está convidado a estar conosco no culto presencial, aqui na nossa igreja, aqui no nosso templo, às 19 horas e não às 19h30 no domingo. Então cuidado para você não perder esse nosso culto no domingo às 19 horas. Quero aqui avisar os membros da igreja que não deixem de contribuir com o seu dízimo e com as suas ofertas. Lembrando a sua oferta para a nossa campanha de missões estaduais e nacionais. E também a sua oferta para o nosso missionário ali em Felipe Guerra, onde você pode contribuir com apenas R$1. Não deixe de contribuir. Vamos, meus queridos, continuar sendo fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pedir a você que deixe aí o seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você abençoe a vida dos nossos irmãos e amigos. Amém? Vamos orar ao Senhor, encerrando esse nosso culto. Avisando também, meus queridos, que não deixe de trazer o seu quilo de alimento, para que possamos fechar mais uma cesta básica para abençoar a vida dos nossos queridos irmãos. Então não deixe também de trazer alimento para a nossa cesta básica. Oremos. Pai, obrigado, Deus querido, por esse momento. Obrigado, ó Pai, por esse culto. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem sido Deus maravilhoso e tem cuidado de nós. Que o Senhor, ó Pai, continue nos guiando, nos protegendo. E que possamos, ó Deus, sempre sentir a Tua presença, porque ela é boa, ó Pai querido, porque a Tua presença, ó Pai, é que nos guia. A Tua presença, Senhor amado, é que nos fortalece. Eu quero te pedir que o Senhor visite a vida de cada um desses irmãos, ó Pai, seus lares, suas casas, ó Pai, suas famílias, aqueles, Senhor, que estão aflitos, aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão passando por luta, aqueles que estão desanimados, que o Senhor possa animar, que o Senhor possa, ó Pai, encorajar, que o Senhor venha, ó Pai querido, revigorar nossas forças, ó Pai, renovando-nos, ó Deus querido, a cada dia, ó Pai. E que nós, Senhor amado, como súditos do Teu reino, possamos seguir sempre os Teus passos. Ó Deus, abençoe a nossa igreja, abençoe a vida de cada um dos irmãos, abençoe, ó Pai querido, a vida daquelas pessoas que estão afastadas e queremos te pedir que o Senhor traga de volta, porque sentimos falta, ó Pai, dessas pessoas. O banco delas, ó Pai, está frio. Sentimos, ó Deus querido, a falta dessas pessoas. E entregamos, ó Deus, nas Tuas mãos e clamamos a Ti, ó Pai. Ó Deus querido, aviva, ó Pai querido, a Tua igreja e levanta, ó Pai, obreiros para te servir, ó Pai, para continuar essa obra, para poder levar, ó Pai, a Tua palavra a todas as pessoas que têm necessidade. Nós clamamos a Ti, ó Pai, colocamos diante do Teu altar, em nome de Jesus o Salvador. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e essa graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus abençoe, que você tenha um restante da semana abençoada em Jesus Cristo.